Convido o vereador Edivaldo Lima. Senhor presidente, bom dia mais uma vez. Bom dia, senhores vereadores e vereadoras. Senhores, o que a Bahia, o que nós podemos ajudar o nosso estado, as nossas estradas? Senhor presidente, a BR-324 hoje não pode mais ser chamado BR-324. Mudarei o nome, esta casa deve mudar o nome da BR-324. A BR do assassinato. Senhor presidente, nobres vereadores, a BR-324, esta BR está abandonada pelo governo do estado e pelo governo federal, que representa e que comanda a BR-324. Todos os dias, senhor presidente, no mínimo é 5, 6 acidentes. E no dia de ontem, no domingo, desculpem, foi a vez de ônibus, o ônibus da Cidade do Sol, fazendo a linha Salvador, tombou na BR-24 e várias pessoas saíram feridas. Todo dia nós vemos nossos irmãos estar sendo mortos nas estradas. Senhor presidente, senhores vereadores e vereadoras, e este governo, esse desgoverno chamado de Lula, juntamente com o governo da Bahia, com os braços cruzados e dando risada, porque eles não andam na BR-324, porque anda de helicóptero, anda de avião, e não está nem aí para o povo, mas tem muitos seguidores desse governo irresponsável que está administrando a nação e que está administrando a Bahia. Abandono total. Mas não é só a BR-324 não, senhores. É a BR-116 Sul e BR-116 Norte. Está, senhor presidente, abandonado por este desgoverno chamado de Lula. Mas eu quero, senhores, ainda apresentar para os senhores a BA 502, que liga Feira de Santana a São Gonçalo do Campo. Essa BR começaram a duplicação. Ei, pare aí para vocês verem. Lembra da eleição para governador, deputado estadual, federal e presidente da República? Começou lá faltando 6 meses para a eleição. Vocês sabem quantos quilômetros foi feito? Foram feitos apenas 2,5 quilômetros por aí. Está lá abandonado. Para fazer agora, sabe o quê? Acontecer o que aconteceu aqui na Avenida de Contorno. Que vem o ministro do transporte, vem o governador da Bahia e todos os seus puxadinhos. Para dar início, até hoje não tem uma máquina aí. Tem uma máquina? Me prove aí. Quem é a favor de votar no Lula aí? Me diga aí que tem uma máquina aí trabalhando. Me dá apenas 1 quilômetro. Aliás, não, 100 metros construído. Está aí abandonado a Avenida de Contorno e nós, feirense, Feira de Santana, passando as piores situações do sistema de transporte. A mobilidade da cidade, que é necessário, que é da jurisdição do governo federal e do governo estadual. Nós estamos passando pela dificuldade muito grande. Todos feirense. Mas ainda tem alguém aqui dentro que ainda volta lá no 13. Olha, eu falei, esse demônio desse 13 foi. Senhores, não tem como. Eu fico parado diante dessa situação. E não tem deputados estaduais e deputados federais de Feira de Santana, que é de feira, e da Bahia, que levanta a voz contra esse desgoverno, tanto o governo estadual quanto o governo federal, que está matando a nossa população nas estradas desse estado. Senhores, aonde é que nós vamos para? Só vai votar nesses elementos quem não teve
alguém da sua família ceifada nas estradas. O Brasil está igual uma carreta desgovernada descendo a ladeira do 100. E para sair de lá de baixo tem que trazer o guincho. E é tanto, senhores. Viaduto do Viveiros está abandonado lá até hoje. Pertence quem? Ao governo federal, ao governo estadual, que é alinhado da primeira hora. Está aí, viaduto do Viveiros nunca botou nenhuma pedra para ligar a cidade, o bairro à cidade. Estão abandonados os nossos irmãos do Viveiro. Mas os irmãos também da Nova Esperança, do bairro Nova Esperança, está abandonado pela a duplicação e não fizeram o viaduto da Nova Esperança. Está lá abandonado, nossos irmãos. Para vir, a cidade precisa ir lá no São Jorge, no cemitério São Jorge, fazer uma manobra lá para ir para suas casas. E para voltar, e para vir para a cidade, precisa ir na BR-116 Sul. Mas eu vou passar uns dados para vocês aqui, tá? Está fazendo aí a COP 30. Ai, meio ambiente, meio ambiente, meio ambiente. Você sabe o que aconteceu no dia de ontem? Sabia o que foi que aconteceu? O meio ambiente virou água pura, entrou água no meio ambiente. Lá, a COP 30 entrou água. Por quê? O PSOL, os indígenas, os sem teto, os sem terra, desculpe, invadiram e expulsou os homens, os governadores, presidentes de outras nações que estavam reunidos. Saíram tudo correndo com medo de ser morto pelaquela turma. A COP 30 desse governo. O governo está perdido, não sabe para onde está indo. Está, ó, sabe aquilo que a pessoa está, bate a cabeça de um lado, bate a cabeça de outro e não sai do mesmo lugar? É esse desgoverno. Esse desgoverno chamado Lula e chamado de, aqui da Bahia, de Jerônimo. Infelizmente, ainda tem alguém aqui que vai dar um voto, uns trastes desse. Esses comunistas, porque o governo Lula falou que tem o maior prazer que chame ele de comunista. Ah, agora lá ele, agora estou alegre que eu botei um comunista no Supremo Tribunal Federal. Irresponsável, que o Supremo Tribunal Federal não é por lugar de política. O Supremo Tribunal Federal é um lugar de homens neutros, nem esquerda, nem direita, nem de centro, que tem consciência de que eles estão ali para julgar e não para fazer política. Mas esse desgoverno chamado de Lula botou alguém lá dentro com a maior alegria dizendo que era comunista. Eu nem sei quem é esse cidadão que ele botou lá como comunista para julgar. Aí só vai julgar as questões boas lado deles, porque do outro lado, porque não pode uma política viver julgando ninguém. A política tem que cobrar. E eu sou cobrado pela população. É por isso que eu subo aqui nessa tribuna e cobro das autoridades que têm a caneta na mão para resolver o problema. Porque sou cobrado pela população. Eu sou motorista de ônibus, rodoviário interestaduais. Eu rodei 23 capitais. Eu conheço 23 capitais rodando nesse país. Eu conheço as minhas estradas. Eu conheço o meu país. Eu conheço o meu país. É por isso que eu estou falando. Nós não podemos mais chamar BR-324, mas a estrada da morte não. A estrada do assassinato contra os nossos irmãos. E os nossos irmãos estão morrendo nessa estrada. Isso ficará nas costas de Lula e na costa do governo desse estado.